Sabe aquele desejo de vender super rápido um imóvel que acabou de ser herdado? É algo incrivelmente comum, mas olha, esconde perigos gigantescos. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar direto no seguinte cenário. Uma família recebe uma daquelas propostas irrecusáveis por uma casa de alguém que faleceu, parece a saída perfeita para resolver tudo e seguir em frente, né? Só que tentar antecipar essa venda antes do inventário terminar pode virar literalmente um pesadelo burocrático. Certo? Vamos mergulhar de cabeça nisso. A grande pergunta que sempre surge quando o dinheiro bate a porta é: afinal, dá ou não dá para vender o imóvel antes de fechar o inventário? O instinto da maioria é gritar um sim apressado, mas na vida real a resposta é um depende cheio de letrinhas miúdas. Não tem nada de automático e definitivamente não rola pegar atalhos informais, por mais tentadora que seja a grana. Para desmistificar todo esse labirinto, a gente vai passar bem rapidinho por 5 pontos essenciais hoje. 1. A ilusão da venda rápida. 2. A diferença vital entre o imóvel físico e a herança. 3. As armadilhas mais comuns. 4. A venda de direitos hereditários. E 5. Como a prevenção jurídica salva o patrimônio. Ponto 1. A ilusão da venda rápida. É aqui que o emocional frequentemente atropela o racional. Aquele luto misturado com as contas chegando cria uma verdadeira tempestade emocional. E aí entra o primeiro grande erro: achar que só porque a pessoa faleceu, a casa já está livre, leve e solta para o mercado. É tipo tentar vender um carro que ainda não está no nome do vendedor. Prometer a venda de um bem que não foi formalmente transferido pelo inventário é o gatilho exato para congelar o negócio inteiro. Acaba se ignorando que, legalmente, os herdeiros ainda não têm o sinal verde definitivo para passar a chave daquela casa específica adiante. Ponto 2. Imóvel físico versus herança. Para entender o que realmente trava a venda, a gente precisa quebrar uma regrinha jurídica que é a campeã absoluta de briga de família. O ponto crucial aqui é uma palavra chamada espólio. Até a papelada da partilha terminar de vez, a casa, o terreno ou o apartamento estão presos dentro de um pacote gigante e abstrato. O espólio junta absolutamente tudo, tanto o lado bom, que são as propriedades e o dinheiro na conta, quanto o lado ruim, como impostos atrasados e dívidas antigas deixadas em vida. Existe um contraste imenso entre os tijolos da casa e a herança em si. Durante o inventário, os herdeiros não são donos do teto ou do quintal. O que se tem é apenas uma expectativa de direitos sobre todo aquele bolo de bens e dívidas que ainda precisa ser pesado na balança. Ninguém pode simplesmente apontar para a sala de estar e falar: opa, essa parte aqui é minha, porque o patrimônio não foi fatiado e individualizado ainda. Na prática, imagina só um cenário com 3 irmãos, que acabaram de herdar a casa da mãe. No começo da história, eles não são donos de cômodos separados. Cada um tem ali uma fatia abstrata, exatamente 1/3 ou 33,3% do bolo todo. E é justamente por ser algo tão abstrato que exige um alinhamento perfeito para qualquer negócio andar. Isso mostra brilhantemente o tamanho do problema quando falta consenso. Pensa assim: se um dos herdeiros está no vermelho e topa vender a casa por qualquer valor, mas o outro acha que estão dando o imóvel de graça e cruza os braços, pronto, parou tudo. Basta uma única pessoa discordar para estilhaçar a exigência de 100% de acordo. Sem todo mundo na mesma página, ou sem uma autorização expressa do juiz, a engrenagem simplesmente não gira. Ponto 3. As armadilhas mais comuns. É agora que as atitudes por impulso viram desastres financeiros reais. Tentar empurrar uma venda com a documentação toda enrolada, ou quando tem criança envolvida e o Ministério Público precisa entrar na jogada, é garantia certa de dor de cabeça. E tem mais: os esqueletos no armário, aquelas dívidas ocultas do espólio que podem engolir o lucro inteiro. E claro, aqueles compradores informais que falam: relaxa, a gente resolve a burocracia depois. Esse depois costuma significar anos de agonia travados num cartório. Rola uma confusão super perigosa aqui: posse versus propriedade. É mega comum um herdeiro já morar na casa, pagar a conta de luz, pintar a parede. Ele tem a posse, e isso dá uma falsa sensação de que ele manda naquilo sozinho. Só que a propriedade, que é o poder real e legal de assinar a venda, só nasce de verdade depois que a partilha acaba para todo mundo. Confundir quem mora na casa com quem é dono da casa é o combustível das piores batalhas em família. Ignorar isso tudo cria um efeito dominó simplesmente catastrófico. O passo a passo do desastre é mais ou menos assim. Primeiro, fazem a venda na pressa e já gastam o dinheiro do sinal. Segundo, aparece do nada uma dívida esquecida do falecido. Terceiro, um herdeiro que estava de fora descobre tudo e bloqueia a venda. Quarto, o comprador se sente enganado e exige o dinheiro de volta com multas pesadíssimas. O que era para ser um atalho vira um furacão judicial. Ponto 4.
vendendo direitos hereditários. Vamos ver como essa saída alternativa ganha uma outra camada de complexidade. Existe essa rota para quem quer pular fora do inventário mais cedo, a famosa cessão de direitos hereditários. Só que presta atenção no detalhe. A pessoa não está vendendo a casa, ela está vendendo o lugar dela na fila do inventário. O comprador assume essa expectativa e leva junto um risco gigantesco. Afinal, se o espólio tiver um mar de dívidas, aquela fatia comprada pode evaporar. Não é à toa que isso exige uma papelada pesadíssima, normalmente feita direto por escritura pública. Agora, o que é realmente chocante nessa matemática é a realidade dura das deduções ocultas. Aquele valor bruto lá do começo, que faz os olhos brilharem, sofre ataques de todos os lados. É imposto de transferência, é taxa absurda de cartório, é a dívida antiga, são as custas do juiz. Quem compra esses direitos sabe muito bem desse risco e pode apostar, vai jogar a oferta lá no chão. Fazer plano contando só com o valor bruto de capa é pedir para se frustrar muito lá na frente. Ponto 5. Prevenção e orientação jurídica. Depois de ver tantos buracos no caminho, como a gente blinda o patrimônio? É absolutamente crucial virar essa chave na cabeça. Enxergar o advogado só como uma despesa chata de emergência é um erro gigantesco. Num cenário frágil como um inventário, o acompanhamento jurídico é um verdadeiro escudo de proteção. O profissional vai avaliar se o negócio é viável e blindar a venda contra contratos emocionais que poderiam deixar o dinheiro da família congelado na justiça por uma década inteira. Tem um checklist preventivo que é inegociável antes de anunciar qualquer coisa. A gente precisa mapear todo mundo, cada herdeiro e, detalhe, os maridos e esporas deles, porque uma assinatura que falta já trava tudo. Tem que caçar agressivamente qualquer dívida esquecida. E na grande maioria das vezes, a única saída totalmente segura para vender antes do fim do processo é conseguir um alvará judicial, que é uma permissão super específica do juiz só para aquela venda. No fim das contas, a grande parada nunca foi só perguntar "dá para vender?". A pergunta de ouro, que define o futuro da conta bancária de uma família inteira, é como vender sem travar tudo, sem prejudicar ninguém e sem tomar um prejuízo devastador depois. Lidar com o patrimônio de uma vida exige trocar o desespero por estratégia pura. Fica aí a reflexão final. O custo de se organizar direitinho agora é e sempre será infinitamente menor do que o preço de uma assinatura dada no calor do momento. Até a próxima análise.